Esse é um final de ano bravo, né? Esse é um final de ano bravo pra gente. Conversava com a deputada Ana Lúcia ali agora, e várias vezes surge, né, falar de 2019 aí agora. E que, na verdade, as perspectivas que nós temos para 2019, elas não são nada favoráveis. Eu queria, então, começar já fazendo esse resumo, que é para preparar um pouco o estado de espírito, porque há muitos companheiros, muitas companheiras que pensam o seguinte, que quando a gente faz uma análise em que o quadro que se apresenta para a gente não é um quadro favorável, não é um quadro estimulante, nós deveríamos, de algum modo, pintar de cores mais vibrantes, tá certo? Como forma de ajudar a mobilização dos lutadores e das lutadoras do povo. Eu, particularmente, não penso assim. Eu, particularmente, e nisso daí eu estou me guiando também um pouco por uma entrevista que eu vi recentemente do companheiro Walter Pomar para o jornal Brasil de Fato. Está disponível na internet, se vocês quiserem ver, em que ele também faz uma visão, faz uma análise bastante séria, bastante clara, sem ocultar nenhum dos problemas que nós estamos enfrentando atualmente. Talvez a minha única divergência ali naquele momento com a análise que faz o companheiro Walter Pomar veio do fato de que ele somente reconhece, somente, pelo menos valoriza o fato de que nós sofremos uma derrota política muito séria, uma derrota política que eu chamo de uma derrota política estratégica, que a consulta popular entende como uma derrota política de caráter estratégico. Aquilo que ele passa a enxergar somente a partir do que foram os resultados da eleição recentemente enfrentada pelas forças populares aqui no Brasil, nós já vínhamos identificando desde há um ano, desde novembro do ano passado, quando em nossa 5ª Assembleia Nacional, considerando os elementos, não apenas os elementos da conjuntura, particularmente econômica em âmbito mundial, não apenas os elementos da conjuntura econômica em âmbito nacional, mas fundamentalmente, os encontros políticos travados a partir de 2012 até nossos dias, nós vimos que nós fomos sofrendo derrotas que, se de início tinham um caráter meramente eventual, ao se acumularem, foram fazendo com que as forças populares se vissem cada vez mais debilitadas, ao passo que foram colocando as forças do imperialismo e as forças disso que hoje nós ainda relutamos em identificar como neofascistas, fascistas, mas claramente, tá certo, ficam identificadas por nós como forças de uma direita extrema e extremada nos seus métodos e nos seus golpes. Esse processo fez com que nós identificássemos que nós tínhamos sofrido uma derrota de caráter estratégico que se dava nos 4 campos que nos era tocado considerar. Nós sofremos uma derrota de caráter político, o que fica claro o fato de que as forças populares foram afastadas de todos os postos políticos de condução desta sociedade, de condução do Estado brasileiro. Naquele processo prolongado, porque nós conseguimos prolongar um pouco, mas muito em falso das forças populares, aquele processo do impeachment. Porque não só
aquele processo nos afastou de todos aqueles postos, como também aquele processo gerou repercussões em outros espaços que não apenas o espaço político. No espaço político, ademais, acabou debilitando todas as forças da esquerda e mesmo com algumas contradições que surgiram, que hoje eu considero contradições menores. Considerava na época até contradições ridículas, daqueles que negavam, não está havendo um golpe. Todos nós sabemos que haviam forças de extrema esquerda, forças esquerdistas que diziam, não está havendo um golpe, isso é coisa do PT, isso é coisa tal dos aliados do PT, no sentido de esconderem a realidade, porque na verdade uma luta contra a corrupção, na verdade acabavam apoiando totalmente aquelas bandeiras que a direita levantava, acabavam apoiando todas aquelas plataformas, né, de combate que a direita erguia contra nós. Aquelas bandeiras da corrupção, de que a esquerda ela era intrinsecamente, fundamentalmente corrupta, aquela bandeira de que a esquerda era intrinsecamente e fundamentalmente o sistema de exploração dos trabalhadores. Mas essas divergências acabaram se revelando no futuro menores, porque o próprio golpe, do jeito que foi desfechado, e o próprio acúmulo de forças que a direita foi capaz de produzir contra nós, acabou nos empurrando a todas as forças da esquerda, para o mesmo canto da sala, enfrentando essas feras mais ferozes que desde o golpe de 1964 não ousavam se manifestar. Essa derrota política acabou repercutindo também no âmbito militar. Hoje isso fica muito mais claro. A mera composição do governo Bolsonaro, com a presença de tantos militares, de tantos generais em cargos importantes, já mostra isso. Mas não apenas, não de agora. Já antes disso, também a presença dos militares já ressaltava nesse processo, já demonstrando a capacidade, a possibilidade e a probabilidade que haveria da intervenção, a capacidade, a possibilidade e a probabilidade de que eles viessem em busca dos nossos pescoços. A intervenção no Rio de Janeiro foi uma clara demonstração disso. Durante anos, os militares brasileiros treinaram no Haiti como utilizar essas forças na repressão ao povo. No Rio de Janeiro, eles fizeram vários exercícios também. E neste momento do início do governo Temer, da substituição da presidenta Dilma, do afastamento das forças do povo, dos cargos políticos que ocupavam no aparelho de Estado, eles colocaram em marcha o último exercício para ter tudo afinado, tudo azeitado para virem, tá certo? Para buscar o aniquilamento, buscar a possibilidade do aniquilamento, até mesmo físico, das forças populares. O exemplo está no que aconteceu com a vereadora Marielle Franco, e o exemplo está com a notícia que vem recentemente agora, de que lá no mesmo Rio de Janeiro, onde dá essa ocupação, se descobre agora o projeto, o plano para o assassinato do deputado Marcelo Freixo.
mas teve uma repercussão maior. O golpe acabou tendo de imediato uma repercussão também no âmbito econômico de caráter fundamental para nós. Uma repercussão de caráter econômico que rompeu, tá certo? Uma frágil aliança que em algum momento se desenhou entre as forças da grande burguesia interna e forças dos trabalhadores, impedindo que durante algum tempo essa grande burguesia interna se aliasse mais estreitamente com o grande capital financeiro, que se aliasse mais estreitamente com o imperialismo, acabou solidificando a união da burguesia com o imperialismo e acabou fazendo com que o governo e com que a grande burguesia interna cedesse totalmente às demandas que eram colocadas pelo imperialismo. Que a gente viu na sessão do pré-sal, é o que a gente viu nas mudanças e mesmo em projetos que ainda não foram completados, mas que estão na pauta e em via de serem completados, como as das reformas trabalhista e da Previdência. Então, em um campo que é fundamental para as nossas considerações quando enxergamos a conjuntura na qual nós nos movimentamos, o campo da economia, o futuro para nós está bastante complicado, porque as medidas que foram tomadas, elas não são medidas que possam ser facilmente revertidas. Não se trata apenas de nós termos uma vitória eleitoral. Veja, isso significa que mesmo que nós tivéssemos ganhado as recentes eleições, mesmo que nós tivéssemos sido capazes de eleger Fernando Haddad, nós iríamos nos ver ainda diante da impossibilidade de reverter as medidas que já tinham sido tomadas. Medidas que tinham como, tá certo, o congelamento dos investimentos, caráter constitucional. Nós então teríamos que ter uma vitória de tal amplitude que nos permitisse derrubar todas essas mudanças constitucionais. Então, os impactos econômicos que nós sofremos, eles foram de caráter estratégico. Não é apenas algo que se coloca no plano da conjuntura. O futuro deste país, o futuro do Brasil como nação independente, foi cortado pelas medidas que foram adotadas no governo Temer, do plano econômico. Mas pior ainda do que isso, nós sofremos também uma grave derrota do ponto de vista dos valores, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das ideias que dominam na sociedade. E aí, se me permitem, para deixar isso mais claro, aliás, eu queria saber quanto tempo eu disponho, né? Porque eu me lembro que no começo parece que eram 20 minutos para cada um dos três. Como eu estou sozinho aqui agora, eu estou navegando aqui. Eu te aviso quando faltar uns 10. Tá bem. O que eu queria lembrar era o seguinte: a derrota da ditadura militar é uma derrota que, além das condições favoráveis que se deram quando houve a crise do petróleo, que acaba com o período do milagre econômico brasileiro e gera uma situação de crise política, inclusive no próprio bloco governamental, né? Também teve um componente muito importante de valores, da questão de valores. Aqueles que já ouviram, me perdoem novamente eu citar essa conversa, tá certo? Mas eu acho que é importante deixar bem claro as coisas.
O jornalista Hélio Gaspari conta são 5 livros, né? Aquela história da ditadura militar, se não me engano, no 3º volume, ele conta uma conversa que tem gravada entre o presidente indicado em 1974, Ernesto Geisel, e o seu escolhido ministro do Exército, o general Dali Coutinho. E, num determinado momento da conversa, Geisel pergunta ao Dali Coutinho como estava a luta contra a subversão. Lembre, 1974 é um momento em que praticamente todas as tentativas, todos os esforços da luta armada já tinham sido derrotados. Naquele momento, então, o Geisel pergunta: mas Coutinho, como é que está essa luta contra o terrorismo e tal? O general Dali Coutinho responde: melhorou muito. Na verdade, melhorou depois que nós começamos a matar. Aí conta lá o Hélio Gaspari que há na gravação um certo silêncio, e depois o Geisel diz: Coutinho, esse troço de matar é uma barbaridade, mas tem que ser. Significava, eles iam continuar matando. Mas, como era uma barbaridade, eles tinham que esconder. Surge então a figura do preso desaparecido. Não é que não tivesse acontecido antes, tá certo? Já quando acontece o golpe militar, tal, principalmente aqui no Nordeste, ligas camponesas, tá certo? Houve companheiros que foram presos, foram soltos e desapareceram. Mas naquele momento se tornou uma política do Estado. A política que foi desmascarada depois, quando se descobriram tal fornos onde se queimavam os cadáveres, lá na região de Campos, no Rio de Janeiro. Tal. Mas com a figura do preso desaparecido, veio também a figura dos familiares de presos desaparecidos. E os familiares de presos desaparecidos começaram a buscar a igreja, a Dom Helder Câmara, a Dom Paulo Evaristo, e com isso acabou se agitando, tá certo? Um caldeirão onde se colocava a questão dos direitos humanos. Não sei se vocês lembram, se vocês conhecem, identificam o fato, inclusive, de chegar a ver um momento de uma viagem do presidente Jimmy Carter ao Brasil, em que ele vem com a esposa, Rosalind Carter, com a bandeira de que os Estados Unidos são os defensores dos direitos humanos. E a ditadura fica em dúvida, inclusive, sobre se adia a viagem do Jimmy Carter, tal, porque a questão dos direitos humanos era uma questão que estava sendo incômoda. E essa questão dos valores dos direitos humanos, somado com a crise econômica, uma crise social que já começava também tal, a se apresentar, acaba levando a um enfraquecimento da ditadura militar, que faz com que os militares recuem, tal, um projeto de anistia os dois lados, tal, e fazem a transição que aconteceu aqui no Brasil, que foi nisso diferente das transições que aconteceram nos outros países da América Latina. A grande marca que houve na transição da ditadura militar, tá certo, para o pós-ditadura militar aqui no Brasil, foi essa questão de valores, foi a questão de se falar em direitos humanos. Tanto que em situações posteriores em que o desemprego muito forte e tal não permitia grandes mobilizações, grandes organizações dos trabalhadores, muitas das demandas dos trabalhadores não foram apresentadas em nome de direitos, em nome de exigências, em nome de demandas de classe, mas foram apresentadas como demandas de direitos humanos. O MST, por exemplo, apresentava o direito à terra como direito ao trabalho, direito à alimentação. A CUT apresentou muito o direito ao emprego como um direito humano também. Então, muitas dessas coisas, direito à saúde, nós começamos a particularizar direitos que, na verdade, são direitos que fazem parte
tá certo, desse repositório das demandas dos trabalhadores, que envolve, tá certo, a exploração da mais-valia, tudo isso, centrado em responsabilidade do Estado. Nos ônibus, né? Transporte, um direito do cidadão, um dever do Estado. Saúde, direito do cidadão, dever do Estado. E nós fomos começando a nos afastar, inclusive, de que, na verdade, o que tinha que pagar, tá certo? O nosso transporte, a nossa saúde, a nossa moradia, era o patrão capitalista, né? É daí que tem que sair a reposição da nossa força de trabalho. Mas nós apresentamos isso em nome dos direitos humanos. E tinha que ser, porque se nós estamos enfraquecidos num terreno, nós temos que lutar no terreno onde nós somos mais fortes. E naquele momento o terreno onde nós éramos mais fortes era esse terreno dos valores. Pois até mesmo nesse terreno dos valores nós fomos colocados contra a parede, tá certo? Em razão do golpe que nós sofremos. Vejam, durante algum tempo nos parecia o seguinte: a gente tentava fazer as manifestações contra o impeachment. Nós conseguimos fazer boas manifestações, mas vamos ser também honestos. Nós não conseguimos fazer nenhuma manifestação tão grande quanto as manifestações que a direita fez com o apoio da Globo, que parava, os jogos não vão ser à tarde, vão ser de manhã, que era para poder mobilizar as pessoas para participarem das manifestações. Nós não conseguimos. Não é só uma coisa, mas é o resultado disso tudo. É como o inimigo foi capaz de articular as suas forças para nos derrotar. Durante muito tempo a gente via isso e a gente pensava: os trabalhadores estão imobilizados por conta da crise, o desemprego, porque numa situação de desemprego, quem está desempregado não faz greve porque já está desempregado, e quem está empregado não vai fazer greve com medo de ficar desempregado. Mas as últimas eleições mostraram para a gente um quadro muito mais feio. As últimas eleições mostraram para nós um quadro de que os trabalhadores, eles não estavam somente imobilizados. Uma grande parcela dos trabalhadores aderiu ao programa ideológico, aos valores da direita, aderiu aos valores do fascismo. Veja, eu não estou dizendo que os trabalhadores são fascistas, é importante a gente ver isso, porque são apresentadas reformas. Você está querendo dizer que a sociedade brasileira, que todos os trabalhadores são fascistas? Não, não é isso. O que quer dizer é o seguinte, é que eles estão hegemonizados por esse programa. E é diante dessa situação que nós vamos nos ver agora, em 2019, quando entra o novo governo. Do ponto de vista das forças que se articulam, na verdade, nenhum bloco de forças, nem do lado do inimigo, nem do nosso lado, é homogêneo. Nenhum bloco desses de forças é tão sólido que não tenha contradições internas, que não tenha possibilidades também de divisões se aprofundarem. As eleições mostraram isso. Hoje, esse governo que está para iniciar, ele tem contradições? Tem muitas contradições. Para começar, tem as contradições pessoais. Porque vem uma grande massa de oportunistas, uma grande massa de bandoleiros, tá certo? Dispostos a se tornarem os grandes dirigentes e os grandes assambarcadores dos recursos da nação brasileira. Por outro lado, vem diversas forças políticas reunidas que disputam entre si a hegemonia dentro desse governo. Militares de um lado, magistratura, estando aqui na OAB, né?
toda essa articulação do judiciário, a magistratura, Ministério Público e tal, que também estão buscando, nós é que temos a solução para aqui, dos partidos políticos. Dá para falar em partido político quando a gente está falando que o partido, segundo partido mais votado, PSL, um partido que surgiu agora, foi renomeado tal nem me lembro como é que era o nome, PRB, uma coisa assim, repetindo um pouco a experiência, como? PTN. Repetindo um pouco aquela experiência que nós já tínhamos vivido no tempo do Collor. Não? Também aparece um partido que ninguém sabe de onde partiu. É um partido que, na verdade, responde muito mais aos interesses eventuais, tal, aos interesses não políticos, tá certo? Aos interesses pessoais, econômicos e etc, etc. Então, eles têm também as suas. Agora, é que nessa situação de um novo governo, de certa forma de um novo poder se constituindo, todos eles aceitam a hegemonia das forças mais capazes, mais potentes, que nesse momento está se misturando ali algo em torno de um grupamento militar, um grupamento militarizado. Do ponto de vista das forças populares, nós apostamos muito, particularmente a Consulta Popular apostou muito na construção e no fortalecimento da Frente Brasil Popular. Nós não escondemos que, para nós, a Frente Brasil Popular tinha um caráter estratégico. Por que nós dizíamos isso? Porque nós já antevíamos os rumos que o processo estava adquirindo. Então, a esquerda também precisava ser capaz de construir uma unidade para enfrentar essa unidade da direita. Agora, sejamos bastante claros que depois de encerrado o processo eleitoral, não é essa a perspectiva que está resultando, tá certo? Como clara e estabelecida. Pelo contrário, começam a surgir vários questionamentos. As alianças, por exemplo, que nesse momento com caráter congressual estão sendo estabelecidas, tá certo? Que agrupam, por exemplo, PDT, PSB, PCdoB que inclusive estava ou está ainda, né, dentro da Frente Brasil Popular, de algum modo expressam contradições com as forças que estão dentro da Frente Brasil Popular. De certa forma, expressam contradições internas à própria Frente Brasil Popular. Isso daí, então, nós temos que reconhecer para saber como é que nós vamos enfrentar esse problema na busca daquela unidade das forças populares que nós identificamos como uma necessidade estratégica. Ou seja, se o inimigo está unido e mesmo com as suas contradições e divergências internas, ele encontra a possibilidade de impor uma disciplina, de impor uma autoridade, nós estamos ainda diante da tarefa de buscar esse caminho. Mas isso tudo num quadro em que o golpe, naqueles 4 espaços, econômico, político, social e de valores, nos coloca diante da possibilidade bastante concreta do nosso aniquilamento. Eu diria que o aniquilamento, quando a gente fala em primeiro lugar, o fundamental, significa, tá certo? A destruição da nossa capacidade operacional, a nossa capacidade de fazer política. Mas do jeito que as coisas estão, a gente não pode sequer
negar a possibilidade de que esse aniquilamento alcance o aniquilamento físico. Nós temos alguns exemplos. Nós temos um exemplo desde abril ou maio de 2018, um preso político lá em Curitiba, que representa, de certa forma, toda a nossa capacidade de fazer essa unidade nesse processo de luta, o presidente Lula, tá certo? E a prisão dele, ela significa a absoluta coerção de suas possibilidades de fazer política, mas, além disso, coloca em risco a própria existência física dele. Isso também vai se aplicar a todos nós. Quando eles afirmam que vão destruir o MST, que vão destruir o MTST, nós podemos ficar achando, não, eles estão fazendo isso, mas eles não vão fazer. Agora, nós vamos apostar em que é pura conversa, que eles não vão fazer? Que me pareça, até agora, eles têm sido fiéis às promessas que têm feito. Até porque eles têm conquistado força para fazerem. Um projeto agora lá no Congresso para bloquear as contas de todas as organizações que forem acusadas de terrorismo. Ou seja, agora então basta simplesmente acusar a OAB, a CUT, de ser uma organização terrorista, e com isso bloqueiam as contas. Por que isso é importante? Porque isso daí resume a mentalidade do que foi expresso no programa, nos processos da Lava Jato. Isso expressa os projetos de Sérgio Moro. E ele mesmo diz, nós vamos seguir o dinheiro, então bloqueamos isso e agora vamos já cortamos a possibilidade, boa parte, a imensa maioria das possibilidades de cada uma dessas organizações operar no espaço da política. Gente, nisso a gente tem uma outra preocupação. Não basta a gente simplesmente enxergar que a conjuntura é ruim. Nós precisamos ser capazes de pensar como é que nós vamos enfrentar essa conjuntura de tantos riscos para a sobrevivência política das forças populares. É evidente que, quando fala sobrevivência política, não significa que não vai acabar a esquerda, não significa isso, mas significa que o aprofundamento do golpe, a sequência desse golpe, a sequência dessas ações, tá certo? O cancelamento da nossa capacidade operacional vai nos colocar diante de uma situação prolongada de impossibilidade de continuar a luta pelos nossos objetivos. Então nós temos que pensar seriamente se este é um momento em que, como alguns até afirmam isso, não, o povo está querendo lutar, nós é que não soubemos ainda dizer ao povo como lutar. Ou se este é um momento em que o povo até está querendo lutar, mas às vezes parece que ele está querendo lutar contra nós. Se este não é o momento em que nós temos que recuar. Porque, veja bem, estou usando muito exemplo aqui, companheiro, porque isso é fundamental. O sindicalismo está profundamente golpeado e debilitado. A reforma trabalhista golpeou profundamente o sindicalismo. Está sem recursos e diante da necessidade de enfrentar, tá certo? Uma perda de direitos de caráter monumental. Mas como é que vai fazer isso? Sem recursos
enfrentar essa perda de direitos de caráter monumental. Então está absolutamente inerme diante do inimigo. Vamos dizer, a CUT não está puxando a greve e tal, não sei das quantas, em defesa do presidente Lula, que está preso em Curitiba. Que forças, que energias tem o sindicalismo brasileiro hoje para fazer isso? Ainda que queira, porque certamente querem. Mas estão se vendo impossibilitados. Até porque nós mesmos, e aí eu já não falo da CUT, talvez eu fale mais especificamente de nós da Consulta Popular. Talvez porque nós mesmos não saibamos hoje, afinal de contas, o que foi que mobilizou esses trabalhadores para as bandas da posição da direita nessas eleições. Nós não sabemos se foram as propostas econômicas, não sabemos se foram propostas anti-direitos civis, direito das pessoas, tá certo? Antidireitos políticos. Porque nós vimos eles fazendo uma salada onde ao mesmo tempo lançavam, tá certo? Seus projetos contra as mudanças econômicas, os projetos econômicos das forças populares e afirmavam, tá certo, a reação econômica do imperialismo, do capital financeiro, mas também vimos eles lançarem seus projetos contra, tá certo, bandeiras dos direitos humanos, civis, tá certo? Não, tem que acabar com esse negócio de política de gênero, tem que acabar. Até acho que você está me dando um tempinho a mais aqui, então, que eu fiquei com a impressão de que eu já falei bem mais do que ele. Então, na verdade, eles estão fazendo uma campanha tal, tudo disso, e nós temos que ver o seguinte: quais dessas batalhas nós vamos ter condição de lutar? Porque quando nós estamos enfraquecidos, nós temos que saber onde é que nós vamos lutar. O companheiro do MST, o João Pedro Stede, vocês todos conhecem, tal, ele gosta muito de usar imagens do futebol. Eu vou usar uma imagem do futebol também. Meu time, Corinthians, fez uma draga de campanha esse ano, quase foi rebaixado. Mas um time, quando está fraco assim, está correndo risco de ser rebaixado, qual é o principal objetivo dele? É não ser rebaixado. Para não ser rebaixado, o que ele tem que fazer em primeiro lugar? Não perder. Não perder mais. Manter pelo menos os pontos que já tem. E ir ganhando um pontinho, se empatou, tal, já vai acumulando alguma coisa. Ou seja, joga na defesa e vê onde vai abrir um espaço para tentar avançar e fazer um gol. Até aqui, copiando os exemplos futebolísticos do João Pedro. Porque, na verdade, é isso. Nós temos que estar vendo uma análise de conjuntura, tal. Não apenas que é difícil, isso foi a primeira parte, mas a segunda parte é a seguinte: quais são os espaços que se abrem para a gente fazer as nossas lutas? Porque se nós temos que recuar para a defesa, nós não podemos simplesmente recuar, nós temos que recuar, mas encontrar os espaços para ganhar forças, porque o nosso objetivo continua sendo o de derrotar o inimigo, de colocar em prática o nosso programa democrático popular, abrindo caminho para o socialismo. Nós continuamos socialistas, nós continuamos defendendo o programa democrático popular, então nós continuamos colocando as nossas vidas em busca desses objetivos. Recuar para nós é necessário, mas não é o suficiente. Isso nos coloca em contradição. Ao mesmo tempo, nós temos que ser capazes de preservar todas as nossas forças.
Todas. Mais recentemente o pessoal fez um meme, uma campanhazinha que era ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém significa isso. Nós não podemos perder ninguém. Nós temos que preservar todas as nossas forças. Para preservar todas as nossas forças, nós temos que entender que nós não podemos nos lançar em campanhas, tá certo? Para as quais nós não temos energias, em batalhas para as quais nós não temos energias. Nós temos que começar a pensar onde é que nós podemos começar de novo a crescer. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que estão pensando as grandes massas de trabalhadores. Cada um de vocês é um trabalhador, cada um de vocês sabe o que você está pensando, mas não é de vocês que eu estou falando. Eu estou falando do seu vizinho, da sua vizinha, seu tio, sua tia, que votou no Bolsonaro e que agora respondeu uma pesquisa sei lá se foi Ibope e tal, não sei quanto é que foi publicada essa semana, CNT, tá certo? Achando, não, as perspectivas para o ano que vem são muito boas. Essa pesquisa aponta alguma coisa. Quando diz que as duas principais preocupações dessa massa de trabalhadores e trabalhadoras que foram entrevistados está em torno a questão do emprego e a questão da saúde. Para mim isso surpreendeu. Porque afinal de contas eu não me lembro de ter visto qual foi o programa do Bolsonaro para a questão do emprego e da questão da saúde. Mas eu acho que muito mais importante para essa massa do que o Bolsonaro ter um programa, acho que eles acharam que nós não tivemos respostas para isso. Acho, mas eu não tenho certeza. Eu diria que nesse recuo que nós temos que fazer, não é um recuo simplesmente para ficar de longe olhando. Eu diria que é um recuo em busca de mergulhar nos trabalhadores. Em que alguns de nós, no meu caso, eu estou falando que eu sou advogado, eu sou distanciado dos trabalhadores. Mas acho que todos nós temos que mergulhar aí para entender o que é que está se passando. Entender por que nós estamos sendo incapazes de entender isso daí. Da Frente Brasil Popular, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de força parlamentar, nós até conseguimos resultados consideráveis em termos numéricos. Agora, o que significa essa força do PT como o partido que mais elegeu deputados federais? Para mim não significa nada. Significa, é importante que o PT tenha eleito ou tal? Claro que é importante. Mas não significa que nós possamos dizer, não, então o PT elegeu, o PT vai fazer essa luta lá, tal, e etc. Não, a gente tem que lembrar que, de novo, que as lutas que resolvem os problemas, elas se dão na sociedade. Mas que não é suficiente nesse momento que nós vamos chamar uma manifestação contra a reforma da Previdência. Nós não temos essa capacidade de mobilização mais, já ficou demonstrado isso. Nós é que temos que ir aos trabalhadores, não querer que os trabalhadores e as trabalhadoras venham até nós. É pouco dizer isso? Eu acho que é pouco. Mas eu acho que é apenas o começo para a gente conseguir entender o que é que a gente tem que fazer.
certamente vocês vão poder ajudar muito mais se o João Paulo, se o Breno estivessem aqui, eles também poderiam contribuir muito mais com esse tipo de coisa, para a gente conseguir traçar, tá certo? Um rumo para a nossa vida que da outra vez que teve um golpe, durou mais de 2 décadas, para evitar que isso aconteça de novo agora. Muito obrigado, companheiros e companheiras.